Musashi Miyamoto é com certeza um dos, se não o maior samurai que existiu no Japão, e não é à toa que esse homem ganhou diversas obras literárias que exploraram sua lenda de forma diferente. E uma dessas obras é Vagabond, escrita por Takehiko Inoue. Vagabond é um mangá que conta a história e a trajetória de Musashi Miyamoto, conta sobre suas principais batalhas, sua jornada e maturidade ao decorrer do mangá, desde a sua adolescência até a sua vida adulta. E nesse período você consegue perceber a mudança e o desenvolvimento dele. Tanto é que se você comparar o Musashi do volume 1 do mangá com o Musashi do volume 25, por exemplo, você enxerga duas pessoas completamente diferentes. Porque durante as suas batalhas, ele teve que se questionar sobre o real significado da força e do que significa ser invencível. E Musashi não é um dos meus protagonistas favoritos à toa, tanto é que ele dá o nome desse canal. E conforme ele vai trilhando a sua jornada e enfrentando suas batalhas, ele percebe que ser invencível é como se fosse uma névoa de calor. Quando você se aproxima dela, a névoa desaparece. Mas pra você que quer entender melhor sobre esse personagem, já peço que você deixe o seu like pra moralizar e inscreva-se no canal, pra não perder os conteúdos que vão vir por aí. Vai ter muita coisa boa ainda, mas enfim, vamos pro vídeo. A origem de Musashi Miyamoto. Musashi Miyamoto, que inicialmente tinha o nome de Shimen Takezo, era um jovem que nasceu na vila Miyamoto e foi criado por Shimen Munisai, que desprezava Takezo e tratava ele como se fosse um fracote qualquer. O abandono de seu pai acabou marcando o garoto e moldando o caráter dele, fazendo com que Takezo mais tarde se torne um jovem agressivo e violento. Takezo tem o desejo de se provar através da própria força e se tornar invencível sob o sol. Ele tinha esse objetivo porque ele não queria ser deixado de lado pela sua fraqueza, assim como seu pai fez com ele. Ele queria provar para todos que ele era o mais forte. Porém, toda essa mentalidade de busca pela força e poder começa a mudar a partir do momento em que Takezo conhece um monge chamado Takuan, que começa a ensinar sobre o valor da vida para ele, onde a verdadeira força não reside apenas nas capacidades físicas, mas sim no próprio espírito. Takuan fala que Takezo só está se comportando como uma besta selvagem. Então tudo isso faz com que Shimen Takezo pare de buscar validação externa e comece a desafiar a si mesmo, começando a busca pelo desenvolvimento próprio. O início da jornada de Musashi. Depois disso tudo, Shimen Takezo começa uma jornada de autoconhecimento e fortalecimento. E é aí que ele assume a identidade de Miyamoto Musashi. E é nessa jornada também que ele começa a parar de buscar fama e força física apenas. E através das lutas que ele teve com os Yoshioka ou então com Hoson e Shun, ele começa a experimentar a derrota e o medo da morte. Mas depois ele busca se fortalecer ainda mais. Mas não apenas para derrotar seus inimigos, mas sim para superar a si mesmo. Porém, agora que seu conceito de força não é mais como antes, agora ele se questiona sobre o que é ser forte, sobre o que é ser invencível. Mas apesar de Musashi mudar sua mentalidade, o seu objetivo continua intacto. Ele ainda deseja se tornar invencível, apesar desse caminho ser solitário e difícil. O desenvolvimento de Musashi Miyamoto. Você percebe o começo da evolução de Musashi, principalmente sua personalidade e no próprio jeito dele lutar. Musashi antigamente era um rapaz brutal e sangue quente, com medo de ser fraco. Ele lutava como se fosse uma besta selvagem, literalmente. Porém, mais tarde, ele se torna um homem calmo, disciplinado e sábio, utilizando essas qualidades para, ao invés de enxergar apenas a árvore, enxergar a floresta como um todo. Ele aprende a ter equilíbrio espiritual e paz interior. Tanto é que o seu estilo de luta se torna algo mais suave e técnico, utilizando de estratégias e eficiência para vencer o combate. Mas tem um arco no mangá que marca Musashi por completo, que foi o arco dos Yoshioka, porque foi nesse arco que Musashi se vê encurralado pelo seu próprio objetivo, ao ter que enfrentar literalmente um clã inteiro de samurais sozinho, o clã Yoshioka, que era um dos clãs mais renomados nesse período. Inicialmente, ele desafia o Yoshioka Seijuro, que até então era o mais forte do clã. Musashi e Seijuro já se enfrentaram antes quando eram mais jovens, e Seijuro era muito mais forte naquela época. Porém, ele não esperava que Musashi iria se tornar tão forte assim, e acaba sendo partido no meio pela lâmina do Ronin. E nesse momento, Musashi começa a ter um peso na consciência. Isso foi um completo choque para todos do clã Yoshioka, o que faz Musashi ser perseguido por todos os membros do clã. Depois que ele derrota Gion Toji, que mal teve tempo de reação e foi morto facilmente, depois disso, Musashi enfrenta Yoshioka Denshishiro, o irmão mais novo de Seijuro, onde conseguimos ver toda a pressão e receio que ele sente ao enfrentar Musashi. Ele até tentou ser impedido por Ueda, que não queria que o Denshishiro morresse, mas não adiantou de nada. Musashi derrotou Denshishiro, que morreu de uma forma honrosa. E depois disso, Musashi é posto à força em uma espiral de morte, porque ele teria que enfrentar mais 70 samurais sozinho, um feito absurdo para uma pessoa comum. Musashi estava pronto para encarar a morte de frente naquele momento, e o impossível aconteceu. Ele venceu todos os 70 samurais, um por um, e essa luta foi fundamental para a mudança de Musashi, porque ele tinha conseguido o que queria, conseguiu fama, força, um feito incrível como um samurai. Mas será que tudo isso fez Musashi ser forte realmente? Isso fez Musashi ser considerado invencível? Foi depois dessa luta desgastante que ele mudou completamente o seu significado do seu objetivo. Qual é o verdadeiro significado de ser invencível?
Antes da batalha épica contra os Yoshioka, Musashi tinha o conceito de invencibilidade como não perder nenhuma batalha e vencer todos os seus oponentes com a força e poder bruto. Mas apesar de vencer todos os samurais, Musashi não sente orgulho ou satisfação por alcançar esse feito. Pelo contrário, ele se sente exausto e um vazio no peito. Ele não vê mais tanto sentido no que é ser invencível. Começa a se questionar sobre esse conceito e vê que é superficial. Ele vê que ser invencível é como se fosse uma névoa de calor. Quando você se aproxima dela, a névoa desaparece. Invencível é só uma palavra. Por isso que logo depois que ele se recupera e volta para sua jornada, ele não é mais o samurai que vai para cima do oponente. Ele assume uma postura mais defensiva. Ele forma um círculo no chão e dá opção para o inimigo. Se alguém pisar dentro do círculo, vai ser morto. Porém, Musashi não vai sair de dentro do círculo. Se o inimigo for embora, Musashi não vai perseguir. Além disso, no arco final, que é o arco da fazenda que eu estou atualmente, e sim, eu ainda não terminei de ler Vagabond, eu estou quase acabando na verdade, faltam 9 capítulos só. Mas enfim, nesse arco nós vemos o quanto Musashi mudou sua mentalidade sobre ser invencível. Porque quando ele encontra o Yori, que é o menino que tinha perdido a sua família e que vivia em uma vila pobre, Musashi decide ajudar o menino. Mas não só ele, mais tarde ele ajuda a vila inteira a se sustentar através das plantações. Musashi agora não está mais buscando força e tirando vida dos inimigos, mas sim ajudando pessoas que estavam passando por necessidades. Ele não se comporta como um samurai nesse arco, mas sim como um agricultor da vila. Seu oponente não era mais um samurai, mas sim um solo que precisava ser cultivado. E quando a vila se vê completamente sem esperanças por causa da grande fome que tinha atingido o local, Musashi vai até o castelo de Kokura implorar por chefe do clã ajudar aquela vila a enviar suprimentos. Uma atitude de completo altruísmo e empatia pelos mais fracos, pelas pessoas que estavam precisando de ajuda. Ele joga fora todo o orgulho egoísta de ser invencível para trás. E depois de tudo isso, ele consegue ajuda e envia suprimentos para toda a vila, impedindo todos de que morressem de fome e recomeçar o cultivo de arroz. Tudo isso mostra para nós como Musashi passou de um moleque violento e sedento por poder, que buscava ser invencível e derrotar a todos, para um homem que compreendeu que ser invencível é só uma palavra. E que a verdadeira força não está nos seus músculos ou na sua espada, mas sim no seu espírito e mente, onde a verdadeira força é aquela onde você está completamente equilibrado e tem um verdadeiro entendimento sobre a vida. Musashi é um exemplo de superação pessoal. Ele mostra a importância da crescente disciplina e dedicação, em como a batalha é mais interna do que externa. É nesse ponto que Musashi aprende o valor da humildade, compaixão e sabedoria. E são por esses motivos que nós notamos a completa evolução de Musashi Miyamoto em Vagabond. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Vagabond realmente tem uma filosofia de autodesenvolvimento imbatível. É isso que faz Musashi Miyamoto ser um dos meus protagonistas favoritos dos mangás. Mas você concorda comigo? Deixe nos comentários sobre o que você acha de Vagabond e de Musashi. E não esqueça também de dar aquele gostei para moralizar. Muito obrigado pela sua ajuda e até a próxima. Fui!